Queridos irmãos, neste momento sagrado, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Quem vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor Luiz de Oliveira, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, Matriz, Avenida Doutor Ricardo Jafet, 214, capital São Paulo. Nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Quero neste momento convidar a igreja para se colocar em pé juntos, oramos ao Senhor nosso Deus, e quem estará orando é o pastor Edevaí, estará orando juntamente com a igreja. Nós já estamos orando mais ou menos uns 20 minutos aproximadamente aqui a igreja, e agora estamos via online. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, agradecidos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nesse momento eu quero te louvar, te engrandecer, porque o Senhor tem sido bom para com a tua igreja. O Senhor tem, Senhor, nos preservado, tem nos dado saúde, tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, para podermos, Senhor, conduzir-nos, Senhor, nesses dias maus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir uma bênção especial na vida do teu povo nessa noite. Essa noite, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente, Senhor, através das vidas aqui presentes. Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os lares, Senhor, aqui representados, também aqueles, Senhor, que estão, Senhor, conectados, Senhor, na internet, meu Deus, acompanhando esse culto e glorificando o teu nome. Abençoe, Senhor, esse lar, esta mãe, Senhor, que está, Senhor, desesperada, meu Deus, esta vida que está, Senhor, preste, Senhor, a cometer, Senhor, um mal para si mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance as vidas para a glória do teu nome. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça. Nós somos, Senhor, o teu povo, e estamos aqui bradando, Senhor, porque o Senhor tem feito milagres, Senhor, em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Senhor, fica conosco, é para a glória do teu nome que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos irmãos, nós iremos louvar a Deus com o hino, não agora, no final. E eu quero, irmão Lico, né? Depois você com a sua esposa estará louvando a Deus no final, tá bom? Muito bem. Eu quero ceder aqui alguns minutos ao pastor Jair Bezerra para trazer uma breve palavra, e eu vou dar continuidade ao ensinamento de terça-feira. Queira os irmãos me entender, para eu vou me poupar um pouquinho, para não falar 50 minutos, pelo menos 30, tá bom, meus irmãos? Não com modéstia, não, porque não tem mensagem. É que eu vou me poupar, visto a gripe, que os irmãos sabem como eu estou, mas fique tranquilo que não vai contaminar ninguém, estou tranquilo, tá bom? Pronto, pastor Jair, o senhor tem de 15 a 20 minutos. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus. Que se encontra segundo o livro de Reis. Segundo o livro de Reis, no capítulo número 5. O versículo: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu: tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele, aos seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Se nós fôssemos ter tempo para falar, irmão, a profundidade do contexto da história deste homem, esse grande general do rei da Síria, chamado Naamã, um homem que ganhava grandes batalhas, assim sendo capacitado por Deus, mesmo ele não conhecendo o Deus de Israel, que assim o fazia com ele. No primeiro versículo do capítulo 5 fala isso, que ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele, com letra maiúscula, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Se fosse judeus, nem no meio da sociedade poderia estar, mas era sírio. E a história começa, quero ser aqui bastante sintético, a história começa, ele numa das vitórias em suas batalhas, teve contra Israel, levou muitas pessoas cativas, e assim uma menina também foi junto, aonde nós entendemos pela direção de Deus, foi parar na casa deste homem, porque Deus, irmão, é Deus de toda a humanidade, Ele não é só Deus dos crentes, Ele é, a nossa origem vem tudo dEle, toda a humanidade, e Deus permitiu que tudo isso Ele conseguisse vencer a batalha, aquela menina chegasse na casa dele, para que pudesse falar do Deus de Israel. E os irmãos sabem a história, a menina contou para a esposa, que lá em Israel tinha um homem, profeta, que Deus usava ele, o seu senhor poderia receber uma benção lá, e ele se interessou quando a mulher contou, foi à procura da cura, tinha tudo, mas faltava dessa benção, dessa libertação. Mas chegando lá, os irmãos sabem a história como acontece, ele foi em direção errada, mas depois aconselharam ele aonde poderia ele receber a benção. Chegou na porta da casa do profeta Eliseu, e Eliseu nem para fora saiu, mandou uma mensagem, não mandou recado, mas uma mensagem para ele descer 7 vezes lá no Jordão. E a profundidade é esses 7 vezes, irmão, esses 7 mergulhos de Naamã, madrugada, uma certa madrugada, conversando com Deus, a revelação que o Espírito Santo me deu dentro do contexto da história desse homem, por que esses 7 mergulhos? Esses 7 mergulhos, cada mergulho de Naamã representava a renúncia de algo que lhe impedia de ser abençoado. Naamã queria ser abençoado por Deus, e Deus queria também abençoá-lo, mas precisava que Naamã passasse por um processo, irmão, aprender a descer. Ele chegou lá em Israel, fez um sacrifício tremendo, saindo da Síria, e chegou na posição de comandante, general, comandante de exército, general, sendo que ele tinha que chegar como um pobre, miserável, nu e cego, carente da misericórdia de Deus. Mas Deus sabe trabalhar ele como moleiro espiritual, sabe trabalhar com o barro, né? E Deus levou ele a esse processo, para ele descer 7 vezes. Cada
mergulho representava uma renúncia. Primeiro ele precisava descer da posição de comandante e tomar uma posição de servo do Senhor. Segundo mergulho representava que ele precisava descer do orgulho. Ele era orgulhoso, muito orgulhoso, e o orgulho estava impedindo que ele tomasse posse da bênção que Deus tinha lhe proporcionado. Dá tempo, eu gosto de ler, mostrar, mas eu estou dando só aqui uma pincelada. Terceiro mergulho, ele precisava descer do preconceito. Preconceito é menosprezar alguma coisa, e ele menosprezou o Jordão que Jesus escolheu para ser batizado. Ele até mergulharia, mas ele citou os rios de Damasco, os 2 rios, que era melhor do que as águas de Israel. E assim continuou descendo. Ele tinha que aprender a descer. Quarto mergulho, ele tinha que descer da insubmissão. Era acostumado a só dar ordem e não queria obedecer a ordem do profeta. Tão simples, Deus trabalha de uma maneira simples. Desce lá e mergulha 7 vezes, sai curado. Para ele era muita humilhação, mas ele tinha que aprender a descer para receber a bênção. Às vezes Deus trabalha conosco de uma maneira, nós não entendemos, mas é para o nosso bem. E assim nós descemos. Quando nós levantamos muito melhor. Foi o caso de Naamã. O quinto, ele tinha que descer do eu. O eu dele estava na frente. Não poderia eu mergulhar lá no rio de Damasco e ser curado. Quer dizer, no Jordão não, mas ele, no Jordão só Jesus. Agora ele tinha que ser lá no rio de Damasco. E daí por diante. Sexto mergulho, ele tinha que descer da incredulidade. Porque o incrédulo, ele quer às vezes a bênção, mas da maneira dele. E Jesus disse para Marta, se crê, primeiro tem que crer. Se crê, verá a glória de Deus. Mas ele foi descendo. O sétimo, desceu 6 vezes, nada aconteceu, mas passou por esse processo, esqueceu que era general. E quando ele desceu, a expectativa, aquela confiança, agora é o último, Agora eu vou. E ele desceu, o 7º mergulho, voltou curado, o seu corpo físico, e transformado também a sua alma. Recebeu a cura do corpo físico e da alma. Coisa maravilhosa. E se converteu, passou a conhecer o Deus de Israel. No versículo 17 aqui desse capítulo 5, ele disse assim, voltou lá, queria oferecer o presente para o profeta não aceitou. E ele disse, olha, a partir de hoje, nunca mais oferecerei sacrifício a nenhum outro Deus a não ser o Senhor, o Deus de Israel. Esqueceu que era general, irmão. Agora voltou na posição de servo. Esse teu servo. E é assim que Deus trabalha, irmão. Porque Ele ama cada um, as almas pertencem a Ele, Ele trabalha da maneira como Ele quer, e às vezes para o nosso bem mesmo. Naamã, o segredo ali era só obedecer. O que Samuel disse para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Naamã fez um sacrifício, saiu lá da Síria, não sei quantos quilômetros tem, pastor Luiz de Oliveira talvez saiba, mas não queria obedecer, só descer 7 vezes. Mas quando Deus fala, irmão, está falado. Quando Deus manda, está mandado. Então é um aprendizado, uma lição de vida para nós. É só obedecer. Deus levou Naamã esse processo porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece. E Naamã precisava de conhecer a Deus, o Deus que deu grandes vitórias para ele. A Bíblia diz no primeiro versículo que era um grande homem diante do seu Senhor, que era o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, dera livramento aos sírios. Deus que tinha o capacitado, e ele não entendia, não sabia, não conhecia, mas Deus fez-se ser conhecido dele através desse processo de um aprendizado, de aprender a descer. E muitos, no nosso dia, precisam aprender a descer, irmão. Louvado seja Deus. A posição, ele chegou primeiro como general, mas voltou como servo de Deus para a Síria. Que coisa linda. A posição tem levado muitos à queda. Começou lá no céu, o querubim ungido, que era Satanás.
Aí no capítulo 28 de Ezequiel, o irmão vai ver lá a posição que ele ocupava. E no capítulo 14 do profeta Isaías, versículo 12 diante, veja o desejo dele, queria ser pelo menos igual a Deus, por causa da posição. Mas quando nós tomamos a posição, reconhecemos de servo de Deus, aí é uma bênção, aí Deus é exaltado através da nossa vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, obrigado. É só uma pincelada. Bem, meu amado irmão, eu vou devagarzinho hoje remando. Eu vou só falar para os irmãos o valor do presente que Naamã levou para o profeta. Você sabe o valor mais ou menos? Eu não vou tratar desse assunto de Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Eu vou voltar ao assunto de terça-feira que eu iniciei. Mas aqui o versículo de número 5 do capítulo 5 do segundo livro dos reis, está escrito assim: o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele, Naamã, partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata. Vai somando aí, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Vou só falar o valor. Vamos lá. 10 talentos de pratas, 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. Você pensa que o valor era pouco? Calculando essa moeda no ano de 2004, em 2004, quando foi calculado isso aqui, na época do dólar da época, correspondia a 3 milhões de dólares, isso aqui. Em 2004, 3 milhões de dólares, a moeda. Muito dinheiro, né? Se hoje para alguns pregadores, meu Deus do céu, quando disse Eliseu a Naamã, após receber a bênção de Deus, irmão William, após Naamã receber a bênção pelo intermédio do profeta, ele disse: eu trouxe aqui para o senhor uns presentes, uma coisinha para o senhor. Não, de maneira nenhuma, eu não quero receber nada. O Senhor, em outras palavras, o Senhor Deus não tem nada para vender. O que você recebeu foi de graça. A salvação é de graça, batismo com o Espírito Santo é de graça, a cura divina é de graça, a solução do problema é de graça. Sim. Vou parar por aqui, senão eu vou pregar aqui, eu não posso pregar, porque aqui o assunto é outro. Não vou entrar nesse assunto hoje. Depois eu falo desses 7 mergulhos com mais tempo. Mas o senhor deu uma introdução boa. Deu para entender o valor? Deu, né? Muito bem. Abramos as nossas Bíblias. Eu vou devagar, que eu vou esquentando a máquina, é um problema. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2. Foi aqui que nós lemos. Se eu tossi um pouquinho, os irmãos já me desculpe. E quem estiver nos assistindo, me desculpe, já no atacado. Pronto. Capítulo 2 da primeira epístola universal do apóstolo São João, versículo 1 ao versículo 6. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, um advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo,
o justo. Sabe por que ele é justo? Porque ele está sentado agora à mão direita do Pai. O que significa que a sua missão está completa. E a sua própria presença garante a intercessão. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender isso aqui, meus irmãos? A presença de Cristo, ele sentado à direita do Pai, ele já realizou a obra, e a sua presença já garante a nossa intercessão. Se você puder glorificar a Deus, glorifique a Deus. Deixa eu terminar aqui, senão eu vou ficar nos versículos igual a semana passada, e eu não quero, porque eu quero dar continuidade aqui. Bom, 2. E ele é a propiciação, isto é, a santificação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos que de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você quer conhecer o Senhor? Guarde a palavra dele, senão você não conhece, é conversa fiada. E aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, eu não estou falando nada, é a Bíblia, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus verdadeiramente está nele, aperfeiçoando. E nisto conhecemos que estamos nele. Veja que trocadilho aqui, hein? E o 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se você pode dizer amém, diga amém. O assunto de terça-feira, apenas nessa introdução, andar como ele andou. Dizia eu aos irmãos que João, apóstolo, conviveu pessoalmente com o Senhor Jesus, podia exortar os seus conservos acerca de Jesus Cristo, porque ele sabia quem era Jesus. E nós também sabemos quem é Jesus. Glória seja dada ao seu santo e maravilhoso nome. Jesus Cristo como homem, Deus Todo-Poderoso, porque ele nunca deixou de ser Deus. Porém ele, Jesus como homem, que veio para realizar uma obra profunda aqui na terra, em prol do ser humano, que ele o criara, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, quando disse no capítulo 1, se eu não estou equivocado, versículo 27 ou 29 do livro de Gênesis, façamos o homem, a palavra no plural e não no singular, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cristo presente, realizando uma obra profunda. Agora ele, como homem, porque ele, Cristo, foi prometido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele foi prometido. E ele, Jesus, na qualidade de Filho de Deus, andou neste mundo como homem, em relação ao Pai. Ele, Jesus, como homem, em carne, como ele andou em relação ao Pai, como ele se comportou. Glória a Deus. E eu citei aqui na terça-feira, primeiro, involuntária submissão, isto é, a sujeição de Jesus Cristo. A sujeição de Jesus Cristo, como homem. Como homem. Agora, como eu citei esse ponto, eu não vou repetir, eu vou dar continuidade, vou para o segundo.
relação com o Pai em plena obediência. Segundo ponto. Primeiro ponto eu falei, em voluntária submissão, isto é, a sujeição de Jesus Cristo. Segundo, em plena obediência. Ele, Jesus, como homem, foi em tudo obediente. A obediência, ele como homem. E eu vou indagar, amada igreja, será que realmente nós estamos obedecendo? Não apenas fé, mas a obediência. Fé e obediência à bendita e santa palavra de Deus. Ser realmente um cristão praticante da verdadeira palavra do Senhor. E nisso nós conhecemos que estamos nele e andando com ele. Mas se não estamos obedecendo a sua santa e bendita palavra, eu não escrevi nada. Está escrito, é mentiroso. Está escrito assim. Como eu creio em toda a Bíblia, Gênesis ao Apocalipse, eu creio. Em plena obediência, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34. Estou no segundo ponto agora. Primeiro eu já falei terça-feira, agora eu vou para o segundo ponto. Irmão Janilton, se você puder cooperar como sempre o senhor coopera, eu quero lhe agradecer. Vamos lá. João Evangelho, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O interessante é que todos nós conhecemos o contexto, não vou entrar nesse detalhe, com respeito à mulher samaritana, e os discípulos chegaram e trouxeram alimento, etc. E os discípulos então, que trouxeram algo para ele se alimentar, enfim, ele disse: olha, o negócio é o seguinte, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E nós, será que estamos fazendo realmente a vontade de Deus? Será que a igreja de Cristo está fazendo a vontade de Deus? Nós estamos fazendo realmente? É uma indagação. E examine-se cada um a si mesmo e responda se puder. Dizia ele, o Jesus, na ocasião, como homem: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos não puderam fazer nada. Por quê? Jesus Cristo, ele veio para realizar uma obra, e ele não podia desobedecer. Como homem, o Espírito Santo dirigiu a sua vida, como homem, mesmo sendo Deus. O homem natural não entende o que eu estou falando, mas o homem espiritual está entendendo muito bem o que eu estou falando. E o mesmo Espírito que dirigiu a vida de Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está dirigindo a igreja. Glória a Deus, que está dirigindo a igreja. Por isso que Paulo escreve
aos Efésios, se não estou equivocado, não entristeçais, é isso mesmo, o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. E tem muita gente deixando o Espírito Santo triste, Espírito Santo como pessoa, deixando ele triste com as suas atitudes, seu modo de viver. E ele, o Espírito Santo, que tem trabalhado de uma maneira extraordinária na nossa vida. Glória a Deus. Então aquele que diz que conhece Jesus, deve guardar os seus mandamentos, andar como ele andou. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, mas o que tem de crente brabo não é brincadeira. Prossigamos. Assim sendo, eu peço ao irmão que eu vou dar uma paradinha aqui nesses versículos, eu vou explicar um por um, gradativamente, nesses versículos que eu pedi agora para o senhor ler. Abra sua carta aos Filipenses. Tem um mistério que Paulo escreve, que é extraordinário, os irmãos, prestamos bem atenção. Capítulo 2, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Aqui tem um trocadilho que vou dar uma paradinha. Eu vou dar uma explicação nesses 1, 2, 3, 4 versículos. Com respeito aqui à obediência de Cristo. Pode ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quantos pode dizer amém? Veja a obediência dele como homem. Olha o versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Obrigado. O que significa esta coisa aqui? Que haja o mesmo sentimento. Eu parei para analisar friamente. Refere-se ao alto aniquilamento de Cristo. Aniquilamento de Cristo. Que houve também em Cristo Jesus. Que é o versículo 100. Apresenta a Cristo como o exemplo, Cristo como o exemplo supremo da obediência em tudo. Paulo aqui está apresentando esse versículo 5 aqui, ó. Aqui, ó, versículo 5. Alto aniquilamento. Quer dizer, apresenta a Cristo como o exemplo supremo. Aleluia. Ele é o exemplo supremo. Em tudo foi obediente. Glória seja dada o nome do Senhor. Por isso que João escreve: andar como ele andou. É difícil e muito difícil. Versículo 6, olha o versículo, eu vou continuar devagarzinho aqui, meus irmãos. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, pouquinho só, olha bem, que sendo em forma de Deus, refere-se à deidade, o que Cristo sempre foi, divindade, sempre foi e é divino.
Se você puder, glorifique o nome dele. Ele sempre foi e é divino. Ele é Deus em forma de homem, para salvar o homem. Oh, aleluia! Por isso que João escreve: andar como ele andou. Eu estou pontilhando aqui com os irmãos isso aqui que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar a bendita e santa palavra de Deus. Eu comecei a pensar acerca do nosso Cristo, e Ele está aqui. Ei, Ele está aqui na igreja. Aleluia. Ei, você que está me assistindo, Ele está na sala da sua casa, Ele está no seu quarto. Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado. Exalte e glorifique o nome desse Cristo. Ele é poderosíssimo. Oh, glória. Bom, eu ainda estou no versículo que não terminei ele ainda. Vai mais um pedacinho, que eu estou aqui no pedaço. Vai mais um pedacinho do versículo aí. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha bem, ó. A igualdade que ele está falando aqui, como Deus, se refere aqui à capacitação do Senhor com os outros membros da Trindade, na expressão da essência divina. Oh, glória. Ele é o quê? Deus. É ou não é? Ele é Deus ou não é? É Deus. Mas diz, calma, eu estou aqui como homem, mas eu nunca deixei de ser o que eu sou. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Mas ainda vamos aqui, quando eu estou aqui no versículo de número 6, vai para o 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que coisa, olha a profundidade disso aqui, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, em vez de impor aos seus direitos a expressão da essência da deidade, nosso Senhor abriu mão de seus direitos a essa expressão aqui. Ele abriu mão aqui no momento por causa do homem, do seu direito aqui. Oh, meu Deus, aniquilou-se a si mesmo, que é o versículo que você leu aqui, né, meu irmão? Fazendo semelhante ao que mesmo? Tomando forma de ser, como é que é? De servo. Quando ele fala assim, ó, tomando o quê? Fazendo-se semelhante aos homens. Tomando o quê? Forma de servo. Espera aí. Quando ele fala aqui, ó, vamos para o original. Vamos para o original. Quando ele diz aqui, ó, tomando a forma de servo, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, eu sou um escravo voluntário. É isso aqui, ó, eu sou um escravo voluntário. Tudo isso ele fez por minha culpa e por tua culpa. E eu creio que os irmãos estão entendendo muito bem o ensinamento. Sim ou não, meus irmãos? É um ensinamento com cautela, com didático, que Deus está nos dando, para que haja uma boa compreensão. Não jogar a palavra a granel, mas que chegue ao pleno conhecimento, que os irmãos venham entender o que o Espírito Santo está nos falando nesta noite. Por isso ele andar como ele andou. Andar como ele andou, na direção do Espírito Santo. A igreja precisa andar na direção do Espírito Santo. E quem anda na direção do Espírito Santo não erra.
E se errar, por causa da parcela da natureza humana que nós temos, nós não somos um ser celestial. Nós temos uma parcela da natureza divina, porém nós temos um advogado com o Pai, e Ele está sentado à direita do Pai, dizendo: estou aqui e eu vou interceder. A minha presença já está intercedendo por vocês, resolvendo o problema de vocês. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Andar como Ele andou, é o que eu estou ensinando. Jesus Cristo como homem, em relação com o Pai, como Ele andou, como Ele se comportou, e como a igreja está se comportando hoje. A igreja, ninguém quer fazer mais a diferença, ninguém sabe mais quem deixa de ser. Mas está escrito na Bíblia Sagrada, se eu não estou equivocada, no livro do profeta Joel, outra vez, vocês vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Aleluia! De quem andou com Cristo e de quem deixou de andar. Estou trazendo ensinamento bíblico que os irmãos sabem muito bem, parte doutrinária. Glória a Deus, para chegarmos mais perto de Deus, aleluia. Quando orarmos, sentir a presença do Todo-Poderoso, falar com Ele, Ele falar conosco, e a sua presença nos envolver. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda estou aqui no versículo de número 7, não é isso, meu filho? É o 7 que eu estou? Me ajuda aí, estou pedindo, que eu estou com essa garganta ruim, mas eu dei uns 15 minutinhos para o meu amigo ali, para me poupar um pouco, mas parece que eu não quero me poupar, eu tenho que segurar um pouquinho essa coisa minha. Que coisa, meu Deus, tem hora que eu tenho que segurar e não tem jeito, mas eu vou ter que me segurar aqui hoje. Vamos lá, versículo 7, nós estamos aqui, vamos lá, repete ele para nós. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bom, quando eu falei servo, quer dizer escravo voluntário. Ele diz: eu sou um escravo voluntário, por causa de vocês. Outro sim, tomando a forma de escravo, disseram, etc. Fazendo-se semelhante aos homens. Apresenta o Senhor assumindo um estado novo de ser, quando Ele fez o homem. Interessante, Ele fez o homem, fez tudo, e tomando a forma de homem, por causa do homem. Mas quando eu estou falando homem, está incluso a mulher. Viu, meus irmãos? Está incluso. Quando a Bíblia fala homem, está incluso a mulher. Ele se fez agora homem, por causa do homem. No entanto, o fato de Ele fazer-se homem não o exclui de sua posição de deidade. Isto é, eu sou homem, como você, Pedro, como você, Luiz, como você, Hilário, como você, Gustavo. Mas fique sabendo, eu sou divino. Eu sou divino, glória, e nunca deixou de ser Deus. Eu sempre bato nessa tecla. Para muita gente entender isso aqui é difícil, mas os espirituais entendem. Quando nasce de novo da água e do Espírito, entende o que eu estou falando. Glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso.
Ele tinha deixado de lado a expressão da deidade. Ele nunca perdeu a posse da sua divindade. Jamais, jamais. Agora eu vou encerrar com 8. Que eu falei para os irmãos que eu ia dar uma explicação aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 8. Eu ia dar algumas explicações nesses 4 versículos. É o que eu estou dando aqui. Andar como ele andou. E eu estou mostrando aqui os irmãos aqui, com respeito a Jesus Cristo. Eu sei que vocês são inteligentes, entende? Mas estou lembrando vocês, ao vosso memorial, alguma coisa. Vamos lá, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha, e achando na condição de homem, indica Cristo aos olhos dos homens. Indica Cristo aos olhos dos homens. Aí vem o versículo 8. Humilhou-se a si mesmo. Ele se reduziu à condição mais baixa, mas fez isso voluntariamente. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Tudo isso ele fez voluntariamente. Ele humilhou-se voluntariamente. Ele sujeitou-se ao Pai voluntariamente. Ele obedeceu voluntariamente. Como homem, nada obrigado. Falando em obrigado, vou dar uma pinceladazinha aqui. Os homens são muito prepotentes e arrogantes, especialmente governantes. Estão querendo obrigar o brasileiro, força da lei, empurrando de goela abaixo. Vacina A, vacina B, vacina... Eu não sou contra a vacina, não é contra nada disso. É empurrar de goela abaixo e os meus direitos sendo caçados. Mas existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu. E um dia esses elementos vão sentar no banquinho de réu. E depois vai ser julgado pelas maldades. Que pensa que está fazendo bem, mas no outro lado é o mal. A ganância pelo poder. Mas eu conheço um homem, a igreja conhece um homem, que ele é o Senhor do céu, Senhor da terra e Senhor debaixo da terra. Este homem é o que eu estou falando nesta noite. Jesus Cristo, como homem, obedeceu em tudo ao querido Pai Celestial. Então estão querendo empurrar de goela abaixo. Mas nós vamos orar. E eu conheço um Deus e a igreja conhece um Deus. Eu aproveitei essa palavra aqui de voluntariamente. Que alguém estava andando no seu palácio, que construíra o grande império babilônico, o dos impérios cruéis. Eu sei que o pior império é agora que estamos, agora que é o romano, que está por aí afora. Vou deixar isso para lá. Vou tratar dos impérios original. Mas ele estava andando no seu palácio, para lá e para cá, e de repente ele ouve uma voz diferente. Era a voz de quem manda no céu e na terra. Quem criou os planetas foi Deus. As estrelas, o sol,
a lua, a terra, os mares, foi Deus. E Ele controla o planeta Terra, está na mão dEle. A igreja precisa usar uma arma que a igreja tem. Dentre várias armas, não é a 765, nem jogar granada em ninguém, nem explodir isso ou aquilo, que a igreja, nós não somos terroristas, nós somos homens e mulheres que pregamos a paz e queremos viver na paz. Glória a Deus. Somos pregoeiros da justiça e anunciando o príncipe da paz. Nós vamos vencer essa guerra na oração e com fé. Se você crê, glorifique a Deus. Nós vamos vencer essa guerra orando e com fé. E a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. Existe um Deus no céu. Pena que eu tenho que encerrar. Que vou tratar aqui. Tem alguns pedidos de oração, hein? Porque eu tenho que encerrar aqui, meus irmãos. Se Deus permitir, vou dar continuidade terça-feira. Pois o que eu estou tratando é andar como Ele andou. Porque pouca atenção temos dado como crentes à vida humana do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Pouco se fala. Aí João diz: andar como Ele andou. Pronto, só isso que eu estou falando. Andar como Ele andou, é o que eu estou citando aqui, ó. É fácil, ó. Andar como Ele andou. Estou olhando para o pastor Jorge lá direto, né, pastor? Olha como ele andou. Aí estou mostrando aqui para os irmãos aqui como ele andou. Em voluntária submissão, isto é, a sujeição. Segundo, em plena obediência, que eu parei aqui, não encerrei aqui não. Apenas esse ponto eu dei uma parada aqui. E fiz questão de dar para os irmãos aqui 4 versículos, para pontilhar um pouquinho e explicar para os irmãos isso aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Meus irmãos, tem uma justificativa aqui. O presbítero Renato. Não vai para justificativa, não? Tá, então. Oração. Então, oração em favor da irmã Regina. Irmã Regina, que ela não está bem de saúde, está com sintoma de gripe e pediu oração para os irmãos. Obrigado, meu amigo. Ficamos em pé, igreja. Queridos irmãos que estão nos assistindo, após a oração nós vamos desligar a internet, tá bom? E depois eu vou tratar 3 minutinhos aqui com a nossa igreja. Pronto, pastor Hilário, pode orar. Ore pela irmã Regina, ora por esse pastor que está falando para ele se recuperar. Oh glória, eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo essa palavra. Coisa boa a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de bondade, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, que falou profundamente aos nossos corações. Oh Deus, nos ajuda a sermos praticantes da mesma, Senhor. Nos ajuda por misericórdia. Te peço, Senhor, em favor de todos os enfermos. Tua serva irmã Regina, que está ali doente, visita ela, Senhor. Dá saúde à tua filha, para a glória do teu nome. E todos os demais enfermos, pastor Luiz de Oliveira, dá saúde ao teu servo. Recupera ele totalmente, Senhor, as suas forças, para que ele continue, Senhor, com este ânimo, ensinando a tua palavra à tua igreja. A esposa Manice, seus filhos, netos, guarda esta família, guarda todo o teu povo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.